Gente, a Europa mergulha numa crise sem precedentes, como eu te falei para vocês. A base disso é um documentário da Deutsche Welle, antes que alguém chegue para mim e fale que eu estou inventando. Tá? Longe, longe, muito longe de saber se é elo, ilo, alo, ilo, olo, ulo, ulo, culo, o que for. Tudo, todos, tades e qualquer baboseira. Existe uma Europa cada vez maior e mais crescente. É a Europa que mais cresce. É a Europa miserável, pobre, paupérrima, feia, suja, onde as pessoas duram, em média, de 10 a 15 anos menos do que os mais abastados, mais abonados. Tudo que você vê na televisão de bonito da Europa, nas redes, é o glamour. É a versão europeia dos grandes condomínios bonitos, sem muros, que passam nos seriados, nos filmes americanos. Você lembra como é que eles são bonitos? Só que a realidade é bem diferente. Aqui nós também temos eles muito bonitos, lindos, maravilhosos, os alfavilles. Só que o problema é que nós também temos nas nossas alfavelas. Tá? E os americanos e os europeus não estão longe disso. Aquela casa bonita, carro na garagem, tá? Demonstrando o American Way of Life como vitória absoluta, é bem diferente da realidade, onde a maioria da população vive enfiada em trailer, dentro de carros, ou em casas minúsculas e apartamentos minúsculos, muitas vezes divididas entre 8 pessoas no mesmo ambiente, de quarto e sala. A tragédia da miséria e da pobreza invade principalmente o Reino Unido. O dinheiro não dá mais para comer, viver. E o mais importante, para os idiotas de plantão que questionaram Rubem Gonzalez e os nossos nacionalistas aqui, se aquecer. A Inglaterra tem o costume de ser fria o ano inteiro. Metade da população inglesa não é bem-vinda dentro do próprio país. O sonho deste governo, Sunak, Sanic, o que for, ou qualquer um, é que todos morressem imediatamente, pelo menos metade. Trago como exemplo pinçado ao aleatório, ao Léo, o porto de Fleetwood. Ele é falado dentro desse documentário. O porto de Fleetwood já foi um porto importante, ele fica no mar da Irlanda, fica ao noroeste da Inglaterra, e tem uma cidade, esse porto de Fleetwood, tem 25 mil habitantes e tem uma expectativa de vida de menos de 70 anos. Tá vendo? É mais de 10 anos a menos que a média nacional. A cidade é acossada por uma verdadeira legião de pequenos problemas de saúde. Os ingleses, né, que têm um humor excelente, eu adoro, não estou de piada, para mim é o melhor humor do mundo, o humor do planeta, né, eles apelidaram isso daí, o que acontece nessa cidade e em toda a Inglaterra, e a Europa, é síndrome da vida de merda. São eles que falam isso, não fui eu. A síndrome da vida de merda, traduzindo para do excelente humor inglês, né? É a síndrome da pobreza, da miséria. Não se morre da síndrome da vida de merda. A vida de merda é a vida de merda que se leva. É a pobreza, é a miséria. Mostra também, entre tantos exemplos pensados ao Léo, desculpa, Léo, meu amigo, mas foi em cima de você, ao Léo, figuras, pessoas comuns, pegou pessoas simples, um militar retirado, um militar aposentado, com parcos vencimentos, que simplesmente já acorda encapotado. Por quê? Porque existe um parquímetro dentro de cada residência. Você tem um sistema eletrônico para você pagar as horas de calefação que você pode pagar. Se você não tiver para pagar, tu vai morrer de frio, tu vai viver no frio. E você opta, ou você se aquece por dentro ou se aquece por fora, porque o dinheiro não dá para tudo. Essa é a vida que se apresenta para uma parte cada vez mais crescente da Inglaterra e da Europa, por conseguinte. Estou pensando em Inglaterra porque peguei o documentário sobre a Inglaterra. O combustível subiu, as empresas estão cada vez mais draconianas. Vejo e lembro na minha cabeça o último episódio da Família Dinossauro, fantástico, quando a Terra é invadida por uma nuvem de penumbra, onde a temperatura vai para o congelamento, e o patrão do Dino, exultante,
porque nunca vendeu tanto cobertor, nunca vendeu tanta coisa, mesmo sabendo que ia ser extinto, que não ia sobrar nem aonde gastar. Mas isso é o de menos. O importante é o hedonismo, é a capacidade que você tem de pisar no pescoço do seu semelhante. Se o semelhante dele, que é semelhante dele, ele tem capacidade de pisar no pescoço. Se o cara pisa no pescoço de um inglês nativo como ele, talvez só diferente um pouco porque seja irlandês ou escocês, tá? Ou galês, mas também do inglês, do mais pobre. Por que eu acho que eles vão me tratar bem? Por que eu acho que eu vou ser apaniguado com isso? Não. Só se eu tiver algo para oferecer para eles e durante esse diminuto tempo, porque no momento exato eles vão me devolver para onde eu sou, da onde eu vim e nunca deveria ter saído. Essa é uma coisa que não entra na cabeça do pobre miserável que vive à nossa volta, ignorante, boçal, assistindo rock e companhia. O mais triste é que tudo isso podia ser diferente se a classe dirigente do país, tá? Que essa classe de gente, em 99% dos países, não pensasse apenas no fantasma do outro lado da guerra, da eterna guerra contra a Rússia, que não mexe com ninguém, todos eles têm a Rússia como inimigo, poderiam estar todos desfrutando de energia barata, aquecimento barato, uma vida plena, mas os nazistas não querem isso. Os nazistas que estão vivos estão todos lá, em suas residências londrinas, entre outras. Tá? Os pobres têm parquímetros para aquecedores. É isso mesmo, sistema de aquecedor que precisa de um sistema pré-pago para poder funcionar. Você paga antes e usa depois. É isso ou morrer de frio. Ou você come ou você compra aquecimento. Aí você é obrigado a conviver com malditos e malditos influenciadores que estão falando maravilhas do Ocidente. Enquanto isso, um débil mental, um perturbado mental aqui ao sul, está prestes a se tornar presidente de um país que teima em não sobreviver. Faz pior do que o Brasil. Enquanto isso, o cidadão pobre russo tem acesso à energia barata e vive tranquilamente dentro de sua pobreza íntegra, aquecido com o estômago forrado. Bem diferente do Reino Unido, que já vou logo adiantando, é apenas um prenúncio para toda a Europa. Viver nessas condições de extrema dificuldade e pobreza não são novidade para imigrantes pobres vindo da África e da Ásia. Porém, para o nativo, isso é uma tragédia. É uma tragédia porque ele mesmo não tem essas defesas naturais. O europeu está vivendo a troco de um Bolsa Família piorado num lugar onde apenas viver já custa dinheiro. É o caminho para toda a Europa. A pobreza com dignidade não existe mais. Para o resto, existe um traficante em cada esquina para te vender drogas, para te dar 10 minutos de felicidade plena. Basta você dar uma cheirada, dar uma fungada, dar uma tragada, dar uma injetada, e você pode fazer como faziam os chineses há 200 anos atrás. Os ingleses estão recebendo de volta o que fizeram com os outros. Se tem maldição de Montezuma nos Estados Unidos, vindo do México, eu acredito que Fu Manchu ou qualquer outro ponta-direita por aí faça a mesma coisa em relação à China. A Inglaterra derrete, a Europa derrete, mas tem dinheiro para mandar para a Ucrânia. Tem dinheiro, tem munição para mandar para a Ucrânia. Tem jeito de fazer ameaças à Rússia. Tudo isso. Isso sem limpar a casa, sem arrumar o quarto, sem limpar a varanda, sem varrer a frente da casa. Tudo cheio de problemas em casa, mas você vai se meter na vida dos outros. E o quadro geral está aí. Amanhã você vai ver o complemento mais ou menos disso, com mais uma live da semana, tá? Daquelas bem arrebatadoras em relação à tragédia que está acontecendo. Eu vou mostrar como é que funcionam as ratoeiras russas. A Rússia desenvolveu, no campo de batalha, na necessidade da guerra, um sistema de ratoeiras fantástico. Ela tem custado a vida de dezenas e dezenas e dezenas de milhares de soldados ucranianos que só sabem fazer morrer, porque o alto comando da OTAN não sabe o que fazer. Passaram os últimos anos discutindo sobre maquiagem, peruca, unha postiça. Os nossos comandantes das Forças Armadas pró-Ocidente
Não deu tempo de pensar em armamento, em bala, em nada disso. Isso tudo é feio, todos eles são pacifistas. Tá? Todo mundo só quer saber aonde comprar um consolo Big Long John de 40 centímetros por 12 de largura, para mostrar como é que um militar, um oficial do Ocidente é brabo, o que ele consegue fazer com ele mesmo. Ele faz uma moedinha e vira um prato fundo. Maravilha. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou falar aqui com vocês. Quem quiser ajudar a gente, nosso canal está aqui. Tá? Esse aqui é o nosso Pix. Você ajudando aqui, você está ajudando a manter esse canal no ar, porque esse canal conta com a total insolidariedade e sabotagem do YouTube. Somos sabotados de todas as formas, de todas as maneiras. Temos que fazer verdadeiro malabarismo para chegar aqui e ter 1.500 pessoas aqui assistindo. Live nossa dava 2.000, 2.500, mas fomos sabotados na extensão. Não foi só nisso. Por último, começaram a estrangular economicamente a gente. Para acabar, os custos são fixos, os custos não são baixos, e você vai tolhindo, daqui a pouquinho, ou você passa a falar bem dos Estados Unidos, de todos eles, ou então você simplesmente decide abandonar o barco, tá? Então, é por isso que eu estou falando essa história toda para vocês.